Falamos em frases que as meninas ouvem, né? E agora vamos às frases que os meninos ouvem. E os comentários, né, que vamos fazer aqui vão praticamente no mesmo sentido. No sentido das desigualdades de gênero, que são violentas para homens e para mulheres. Tá? Por conta dessa separação que faz, né, das ações tendo como base o biológico definindo aí o social. Antes da frase, vamos ler aqui o que diz o quadrinho. O quadrinho, vejam, as crianças leem isso, os adolescentes leem esse tipo de coisa e vivem esse tipo de coisa. O que é que diz? Os sonhos que ando tendo à noite vão me deixar maluco. Ontem sonhei que aquela garotinha ruiva e eu estávamos tomando lanche juntos. Mas ela se mudou e não sei onde ela mora. Ela nem sabe que eu existo e nunca a verei de novo. E queria que os meninos pudessem chorar. Nossa, gente. Vejam. Ele tem um sentimento. Ele tem emoções. E ele tem vontade de exteriorizá-las. Mas ele já aprendeu que não pode. E por quê? Porque meninos não choram. Ele passou 9 meses para vir ao mundo para aprender que menino não chora. Aliás, para não chorar porque é homem, é menino. Não, ele aprendeu isso no cotidiano, na vida. Aprendeu por meio de uma prática não formal de ensino, de aprendizagem. Daí ele naturalizou. Então, menino não chora. Então, deixa de frescura e engole o choro. Quer dizer, eu não posso chorar porque eu sou um fresco, né? Um afrescalhado, um molenga. O que é que vão pensar de mim? Não, eu não quero que pense o pior. Portanto, eu vou guardar minhas emoções, não vou expressar os meus sentimentos, não vou botar para fora as minhas angústias. Tá bom, né? Então vai morrer, né? Lá na frente, de infarto, né? De câncer, por não falar das suas emoções. E tudo por conta do quê? De um hábito, né, desenvolvido, construído, que não foi trabalhado formalmente, sistematicamente, metodicamente. Por quê? Na escola em que estudou, né, onde esse tema poderia ser trabalhado à luz das ciências, não foi trabalhado. Ou então porque o pai não quis, né, como aquele senhor que eu encontrei e disse: jamais meu filho estudar numa escola em que se discuta gênero. Tá? Então, mais frases, né? 3. Vira homem, moleque. Veja bem, quantos anos tem esse moleque? Tem 6? Tem 7? Tem que virar homem por quê? Isso é coisa de menina. Que coisa? Tem coisa de menino e coisa de menina? Quem foi que definiu o que é de menino e de menina? Nós estamos falando de crianças. Quem determinou? Quem decretou? As crianças, elas foram ouvidas? 5. Você tem que dar a sua palavra de homem. Ora, vejam, uma coisa é um menino, criança. Outra é um homem, adulto. Ele é menino? Ele é menino, mas tem que dar a palavra de homem. Gente, que esquizofrenia é essa? Né? Você imputa ao outro uma responsabilidade que exige uma maturidade que o outro não tem. Ah, não, mas eu quero ensinar o menino a ser correto, a ser íntegro. Sim, você ensina. Por meio de variadas possibilidades de atividades, por meio da demonstração de exemplos que você tem que dar. E não você determinando que ele tem que dar uma palavra de homem. Porque ele é homem, porque ele não é. Ele é uma criança. 6. Você já é um homem, não pode fazer isso. Ah, ele já é um homem? Com quantos anos? Com 10? Tá, então, olha, eu vou embora de casa. Você já é um homem. Então, cuide da casa, da sua mãe, das suas irmãs, que eu vou embora. Vou seguir meu rumo.
Né? Ou então você já é um homem, né? Não pode fazer isso, apesar de você já ter 8 anos de idade. Gente, é atribuição de sentidos para os quais a criança não está preparada. Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que falamos. 7. Para com isso, parece mulherzinha. Com isso o quê? Com chorar, por exemplo? Ou reclamar? Né? Que são ações que são muitas vezes associadas à fraqueza, ao emocional, e aí a mulher, porque a mulher é considerada emocional, e o homem racional. É isso? 8. Se você fizer tal coisa, pinta o seu quarto de rosa. Nossa, né? Isso é um castigo. Gente, olha, frases como essa podem ser ditas pelo pai, pela mãe, né? Pelo tio, pela tia que cuida. E isso é tão somente a criação de um hábitos, né? A socialização do senso comum, de um senso comum preconceituoso. E aí, se a criança não tem uma educação sexual formal, ela se apropria disso, transforma isso em algo natural. E vai, ó, ad eterno, reproduzir isso. E é isso que nós queremos? Relações sociais tão limitadoras que fazem o sujeito sofrer. O sujeito é criança, ou adolescente. 9. Fala direito, engrossa essa voz. Gente, ele é uma criança. Ou ele é um adolescente, e no ritmo de desenvolvimento, né, do adolescente, cada um tem um momento para o desenvolvimento e ação dos seus hormônios, que vão, inclusive, causar mudanças na voz. Então, espera, calma. E outra, né, fique atento ao desenvolvimento do seu filho, porque, de repente, pode ser que ele tenha um problema vocal. Se ele é um adolescente, né, de 16, 17 anos, ele vai ficar só ouvindo você mandar ele engrossar a voz, e se ele tiver algum problema hormonal e essa transformação não tenha ocorrido ainda, imagine como vai ficar o psicológico desse menino, né? O equilíbrio psicológico desse menino. 10. Se você chorar, todo mundo vai achar que você é covarde. Ó, é igual, né, lá no quadrinho como nós lemos. Eu não posso chorar, porque eu sou homem, né? 11. Você tem que ser forte, já é o homem da casa. Gente, quer matar o menino? Sabe, é uma criança, então não joga a responsabilidade de uma casa nos ombros de uma criança. Porque você simplesmente está cortando a infância desse menino, atribuindo-lhe responsabilidades para as quais ele não está preparado. E não deve estar preparado, né, para assumir a casa como um homem da casa, como responsável pelo funcionamento daquele organismo. Se ele tem 8, 9 anos de idade, ele precisa ser cuidado, orientado. 12. Para de ser fresco e faz o que tem que fazer. Bom, é o total abandono, né? Eu não cuido de fazer e te entrego nas mãos a responsabilidade de cuidar de um mundo, porque é um mundo que se tem ao redor de si quando se é criança. Aí tem o link, tá, do site, em que vocês podem encontrar mais outras frases, né? Aqui são algumas apenas, né? E aí vocês podem no site ter contato com outras frases que vocês podem, a partir delas, rememorar algo que vocês já ouviram, ou até que falaram, né? Pode ser que tenham falado algo do tipo, né, aproximado. Bom, não tem problema, né? Nós estamos aqui num curso de formação e nós precisamos pensar sobre o que ouvimos ou que falamos e refletir sobre isso. Então, se estamos no curso de formação, vamos refletir sobre. Vamos refletir sobre esse tipo de frases, né, e o seu significado e os sentidos vários que elas podem gerar para podermos pensar em sexualidade. Então, sexualidade é isso, é refletir sobre nossas posturas. Ok? Vamos avançar, né? Slide 24. Quais os riscos de tratar meninas como princesas e meninos como príncipes? Bom, essa é a demonstração do que se chama, né, atualmente de uma nova era no Brasil, né? Meninas princesas, meninos príncipes, né? Então, dizia lá em dezembro de 2018, a futura, na ocasião, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, o que ela dizia, né, em determinado evento? Abre aspas.
No momento em que coloco a menina igual o menino na escola, o menino vai pensar, ela é igual, então pode levar porrada. Não, a menina é diferente do menino. Vamos tratar meninas como princesas e meninos como príncipes. Falar de príncipes e princesas, vejam, é em grande medida pautar-se em uma cultura tradicional de gênero, a qual tem a perspectiva de que o lugar da mulher é o da fragilidade, da passividade. A mulher é aquela que cuida, né? É o ser da emoção, enquanto o homem é o ser da razão, da força, da racionalidade, né? É o ser ativo, conquistador, vencedor, desbravador. Trata-se de uma visão arcaica. Vejam, nem os desenhos infantis de hoje em dia baseiam-se mais em tal perspectiva. Hoje, o que é que nós vemos nos desenhos infantis? Em relação à mulher, por exemplo. Nós temos heroínas, cientistas, guerreiras, muito distante daquele imaginário, né, conservador. E isso, inclusive, nos desenhos infantis para as crianças pequenas, né, como diz a BNCC, crianças pequenas. As crianças de 3, 4 anos. Há desenhos infantis que mostram cientistas, né, meninas, crianças cientistas. Então, apontar meninas como princesas é limitar a elas as possibilidades de vivências de vários papéis, de exploração dos seus diferentes potenciais. E isso tem reflexões na vida adulta. E essas repercussões podem se materializar na própria aceitação, né, de atuação em profissões menos valorizadas, com salários mais baixos que os dos homens e coisas semelhantes. Certo? Avançando. Ainda pensando nos riscos de lidarmos, né, com as relações de gênero em uma perspectiva tradicional, arcaica. Tá? Então, vejam, é claro que isso que está dito aí no slide, né, da então já ministra, porque é de janeiro de 2019, é claro que isso é uma metáfora, né? Atenção, atenção, é uma nova era no Brasil, menino veste azul e menina veste rosa. Né? Isso é uma metáfora, não está se referindo que o menino tem que vestir uma calça ou uma camisa azul e a menina tem que vestir um vestido rosa. Não, não é uma relação de cor em si mesma. Isso é uma metáfora, né? Os defensores dizem sempre, isso é uma metáfora. É claro que é uma metáfora. Mas a metáfora, ela tem uma referência. E essa referência, ela remonta a uma ideia, a uma mentalidade acerca da concepção de gênero. E aí eu levanto essa problematização aqui para que vocês pensem nas relações de gênero, né, pensando nessa perspectiva tradicional arcaica, né, até que ponto ela pode limitar ou potencializar a vida de homens e mulheres. Porque, vejam, eu falo de homens e mulheres porque quando há violência de gênero, o mal ele recai tanto sobre homens quanto sobre mulheres. As consequências, elas também são amplas, afetando a vida não só pessoal, mas afetam também a vida profissional, a vida familiar, a vida social. E aí nós trazemos um vídeo para vocês, certo? Pensando justamente para discutir relações de gênero. Porque alguns de nós podemos, né? Nós podemos ter dúvidas quanto ao trabalho com relações de gênero na escola. Por onde é que eu posso começar? Então, nós trazemos um vídeo bem curtinho aqui, de pouco mais de 2 minutos, tá? Aqui está o título do vídeo, tá? Crianças fofas, entendendo que não faz o Quebrando Tabu 1. Não é meu esse título, foi o título que nós copiamos lá, é o título que está publicado na plataforma, tá? Vamos assistir rapidamente para a gente pensar no significado de relações de gênero e como nós podemos trabalhar com o tema com crianças. Vamos pensar sobre, é difícil, não é difícil? Por onde poderíamos começar? Vou pedir ao Marinho para colocar o vídeo, por favor. Jeg heter Selma, og jeg heter Martin. Jeg heter Ask. Jeg heter Victoria. Jeg heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre.
Skal vi ta rosa i den og blå i den da? Nei. Omvendt. Blå i denne. Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Hva? Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Felicia? Jeg jobbet helt likt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror det er like fint da. Nei. Nå har vi like mye. Nå har vi like mye. Perceberam o quanto não é difícil começarmos a trabalhar com relações de gênero? Perceberam que ao trabalhar com relações de gênero com crianças, pode ser muito mais fácil, inclusive, do que trabalharmos com adultos? E é com crianças que nós vamos trabalhar, é com adolescentes que nós vamos lidar. Então, eles entendem, porque eles vivenciam, eles analisam situações e eles deliberam. Então, por que que eu tenho que receber a metade do que fulano recebeu, se eu trabalhei com fulano, se fiz a mesma coisa que fulano, até um pouquinho mais disposta que fulano, por que não? Mas nós estávamos trabalhando juntos. Então, se tinha um mais ou menos disposto naquele momento, fazendo trabalho, é o que pouco importa. O fato é que trabalhamos juntos. E o resultado que nós chegamos, recebemos juntos. E por que que eu tenho que receber a metade do que fulano recebeu? Então, vai lá, explica por quê. E aí você recebe a explicação. Ah, você recebe a metade dele porque você é menina. Não, isso não é justo. Então as crianças sabem que está errado. Que aquele argumento, ele não se sustenta. Que aquilo não é fruto de uma conclusão científica. Claro que ele não vai usar esse argumento, conclusão científica, mas ele sabe que aquilo não se sustenta, que aquilo dali envolve desrespeito. Ora, quem criou aquilo ali? De onde vem aquela norma? Vem das relações sociais de determinada sociedade localizada em um determinado tempo e espaço. Então, tratar relações de gênero é isso. Tá? Então, avançando aqui nas vivências cotidianas, falando mais uma vez de hábitos, né, de naturalização dos processos sociais. Lembremos, todas essas vivências, elas vão ser interiorizadas e vão formar os hábitos das crianças naturalizados. O gênero é naturalizado nessas relações, assim como as relações cotidianas. E atenção, o abuso sexual, a violência se dão nesse cotidiano. E não podem ser, portanto, ações naturalizadas. Quando falamos, portanto, em educação sexual, falamos em cuidado básico com saúde. É prevenção de risco de morte, inclusive, né, diante da iminência, por exemplo, de abusos sexuais e das suas consequências na vida adulta, né, de crianças violentadas. Quantas das nossas crianças
dos nossos adolescentes são violentados, né, e futuramente não tiram sua própria vida? E quantos não tiram a sua própria vida, mas vivem até a morte, né, lá na sua segunda, terceira idade, uma espécie de sobrevida? Por quê? Porque não conseguem superar os obstáculos emocionais, né, que aquilo ali causou. E aí o pior de tudo isso é quando a violência sexual ela é naturalizada. Ah, mas isso ocorre? Há uma naturalização? E nós vamos ver exemplos disso aqui, né? Nós temos alguns vídeos curtinhos aqui mais lá na frente, que nós vamos mostrar como nas falas, né, de homens e das próprias mulheres, a violência sexual, ela é algo natural. Tá? Precisamos ter muito cuidado. E aí, quando falamos em educação sexual, é justamente buscando, né, demonstrar a preocupação, o cuidado. Quando falamos em educação sexual, entendemos, né, que ela tem como significado cuidado básico com a saúde, com a prevenção de doenças. Doenças como depressão, ansiedade, que são doenças graves, sérias, né, e problemas que levam, inclusive, ao risco de morte, em decorrência das consequências que o abuso sexual pode causar. Então, quando falamos em violência sexual, falamos em relações de gênero, falamos em sexualidade, falamos em naturalização de processos. Aqui adiante, nós temos, já pensando aí na formação de professores, na atuação, né, de familiares, trazemos aqui algumas sugestões de materiais, né, em relação aí à aprendizagem sobre sexualidade, pensando na relação saúde, prevenção. Portanto, aí algumas sugestões para vocês sobre o assunto. Vou pedir aqui a Marinho da edição para abrir, não o primeiro é o livro, vamos pedir para abrir o que é, na verdade, uma sinopse, né? A sinopse sobre o livro, Pipo e Fifi. O livro é um livro pequenininho, de 14 páginas, que vocês podem baixar, né, o livro. Vale a pena trabalhar com a obra, que não é uma obra, não é uma obra simples de uma pessoa que não tinha o que fazer, e não tenho o que fazer, vou escrever uma obra sobre violência sexual em crianças. Não, isso é fruto de pesquisa. É uma estudiosa, certo? Fez mestrado, e aí, como fruto da sua dissertação de mestrado, veio o livro Pipo e Fifi, certo? Por isso que nós trazemos para vocês. Então, vou pedir, não para abrir o livro, tá? Vocês baixem lá o livro depois. Eu vou pedir que abra a sinopse, tá? Um videozinho aí de curtinho, de um pouco mais de 1 minuto, só para a gente ter uma apresentação geral da obra. Este livro é uma ferramenta de proteção que explica às crianças a partir de 4 anos conceitos básicos sobre o corpo, sentimentos e emoções. De forma simples e descomplicada, ensina a diferenciar toques de amor de toques abusivos, apontando caminhos para o diálogo, proteção e ajuda. O livro apresenta também atividades interativas para desenvolver conceitos e promover a reflexão. Sabe-se que a informação é a forma mais eficaz de prevenção da violência sexual infantil, diminuindo a vulnerabilidade das crianças. Crianças bem informadas crescem mais seguras e felizes e estarão preparadas para os desafios da atualidade, em que ferramentas como a TV e a internet fazem parte de seu cotidiano. Títulos deste livro: Pipo e Fifi, Prevenção de Violência Sexual. Autora Caroline Arcari. Editora Allprint. 32 páginas, 2014. Então, falar de Pipo e Fifi é aprender, é ensinar, é pensar sobre prevenção. Vejam, quanto menos crianças e adolescentes entenderem de sexualidade, mais presas fáceis elas serão para o abuso. As pesquisas mostram isso. Isso é ciência, isso é referência a dados científicos. No senso comum, tem gente que pensa assim: quanto mais eu for falar em sexo, eu vou aguçar a curiosidade do menino.
e ele mais rapidamente vai iniciar sua vida sexual. Não, gente. É o contrário. A curiosidade, ela existe. E está ali já com os meninos, com as meninas, de forma aguçada, né? Na criança, no adolescente. E por quê? Pela falta da informação. Quando a informação chega, a curiosidade acaba. Por quê? Porque se chega ao nível da conscientização. Lembro muito bem de uma colega muito querida, né? Ela era professora, foi professora durante muitos anos, né, da disciplina Sociologia da Educação em uma determinada universidade. E em meio às nossas conversas, né, e ela falando dos filhos, eu lembro de um exemplo, de uma situação justamente que envolvia curiosidade. Não era sobre sexo, era sobre drogas, né, drogas ilícitas, né, porque nós temos as drogas lícitas, né, era sobre drogas ilícitas, né, o que ela comentou. E ela lembrando, né, o fato dela ter 3 filhos, né, eram 3 meninos, e ela lembrando, né, quando eles eram crianças, na década de 1980, né, ela morava em uma determinada casa, né, e na esquina da casa tinha um rapaz que ia lá em determinado horário, né, do dia, montava sua banquinha para vender as drogas ilícitas. E ela percebia a curiosidade dos 3 meninos, né? Nossa, ele já chegou e agora, coisa e tal. Ah, é isso? Estão curiosos? Pois eu vou acabar com essa curiosidade agora. E o que foi que ela fez? Ela pegou os 3 filhos e levou lá na banquinha. Os 3. Né? Que, óbvio, não esperavam, né? E se assustaram com aquela situação. Mas qual foi a ação dela? Pegou os 3 meninos, levou lá. Né? E disse, meu senhor, explica aí para esses 3 meninos o que é que o senhor está vendendo. Explica aí para eles o que significa isso, como é, como funciona. E depois da explicação, o que foi que ela fez? Ela fez mais. Ela comprou. Né? Olha, eu vou comprar aqui e vou levar para casa. E se vocês quiserem experimentar um dia, vocês vão experimentar em casa na minha frente. Ok? Se vocês passarem mal, eu socorro. Não, mãe, não precisa, né? Ela contando. Não precisa comprar. Não queremos. E isso os meninos tinham 8, 9 e 10 anos. Era um atrás do outro. 8, 9, 10 anos. Então, não, mãe, nós não queremos, não precisa comprar. Não, mas eu vou comprar e vou levar. Porque vocês precisavam conhecer, conheceram e agora vão saber onde tem. Para não poderem fazer nada, não precisarem fazer nada escondido. E ela deixou na estante da sala e disse que nunca os filhos dela, né, nenhum dos 3, né, terminaram se envolvendo com drogas. Né, e eu pude conviver com alguns deles na fase adulta, né, conheci 2 deles, e realmente, né, eles contam de outras, inclusive, experiências que demonstram que havia curiosidade, e a curiosidade existia justamente por quê? Pelo quê? Pela falta de informação. As informações chegaram, acabou a curiosidade, chegou-se ao nível da conscientização. E aí, sobre sexualidade, o caminho é o mesmo. Seria falar sobre, discutir sobre, tirar dúvidas, explicar sobre consequências das ações diversas envolvidas com sexualidade. Todo ser humano tem necessidade de compreender o próprio corpo, e sexualidade envolve conhecimento sobre o corpo, sobre o funcionamento do corpo, sobre o funcionamento do organismo. É preciso, portanto, ensinar as crianças, e ensinar as crianças, inclusive, a dizer não. E é preciso que respeitemos quando a criança disser não. E isso envolve a compreensão sobre a necessidade de conhecimento sobre o próprio corpo, sobre o respeito, né, a si próprio. Vocês já devem ter ouvido uma criança dizer que não quer que fulano a abrace, a beije, né, que fulano coloque no braço. Não, ela não quer. Ou porque ela quer ir brincar, ou ela quer ir fazer outra coisa, ou porque ela não gosta daquele adulto. E aí tem adultos que não entendem e que insistem para que ela vá. Vá, menina, é seu tio. Vá, rapaz, é o vizinho, amigo do seu pai. Vá lá cumprimentá-lo. Né?
Ah, fulana, né? Beltrana gosta tanto de você, dê um abraço nele ou nela. Não, a criança não quer. Então é preciso respeitar a criança quando ela diz não. E é preciso não apenas a respeitar quando ela diz não, é preciso ensiná-la a dizer não. Ai, né? Quando a outra chega, né? Ai, coisa linda, vem pra titio, vem pra titia. Não, a criança não quer, então ela não vai. Ela não quer e ponto. A criança, muitas vezes, ela é obrigada a ceder. E aí, qual a repercussão disso na vida adulta dela? Ela cresce sem saber dizer não, sem saber resistir, sem saber enfrentar. Vou pedir que Marinho coloque, por favor, o próximo vídeo, tá? É um vídeo um pouquinho maior, mas é importante que coloquemos. Não vou deixar como sugestão para que vocês assistam depois, não, tá? Pode ser até que tenha alguém que não assista justamente por ser maior, ter mais tempo, né? Um pouco mais de 10 minutos de vídeo. E aí eu vou pedir que Marinho coloque o vídeo, por favor, O Segredo de Tartanina, tá? E em seguida voltaremos para comentar um pouco mais sobre ele. Tá? O Segredo de Tartanina. Olá, eu sou a senhora Marinha. Vou aparecer de vez em quando nessa história. Nela participam alguns animais. Oi, eu sou a Tartanina. Oi, eu sou a Estelinha. Oi, eu sou o Gloob. Olá, eu sou a professora Baleia. Bem, o meu mundo é no fundo do mar da imaginação. Só que a história, esta já é outra coisa. Sabe por quê? Porque ela pode acontecer tanto no ar, como na terra ou no mar. Dá para entender? Vamos tentar juntos. Espero que você goste. E se você quer fazer parte dessa história, preste muita atenção para no final fazer um desenho na sua casa. Tartanina era uma tartaruguinha alegre, brincalhona e vaidosa. Oi, pessoal. Espero que vocês gostem dessa minha história. Ela é muito interessante. Ela ia para a escola todos os dias com seus amigos, Estelinha, o Gloob e o Bonzo. Baleia era o nome da sua querida professora. Todos os dias, depois da escola, eles brincavam juntos de pega-pega. E certo dia, como de costume, os amiguinhos passaram na casa de Tartanina, mas ela já tinha ido sozinha para a escola. Ao chegarem lá, acharam que ela estava muito esquisita e lhe perguntaram o que tinha acontecido. Ela respondeu que não era nada, porém eles perceberam que ela escondia algo que parecia ser importante. O que é isso que você está escondendo? Parece um baú. O que tem nele? Tartanina, você tá estranha. O que tem? É segredo, eu não posso contar. Tchau pra vocês. A tartaruguinha saiu de perto dos seus amigos, apressadinha e muito solitária. Assim, os dias foram se passando, e Tartanina parecia ter se esquecido dos seus melhores amigos. Eles estavam todos muito preocupados com ela, e sem saber como poderiam recuperar a sua amizade. Certo dia, a professora Baleia percebeu que Tartanina estava bem estranha, até porque ela não desgrudava de seu misterioso baú, que parecia ficar maior a cada dia. Foi então falar com ela. Olá, Tartanina. Percebi que você está muito triste nesses últimos dias. Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la? Não é nada, professora Baleia. Tartanina saiu de cabeça baixa, arrastando seu baú e deixando a professora desconfiada e preocupada. Um belo dia, depois da escola, Gloob resolveu ir atrás de Tartanina, a fim de tentar chamá-la para brincar.
No caminho, ele viu de longe a sua amiga e observou que ela estava indo para a casa do Polvo Malvo, pai de seu amiguinho Bonzo. Ele gostava de tirar fotos do parque e vivia rodeado de crianças. Então é isso! Tartanina escolheu outro amigo com quem brincar? Ela trocou todos os seus antigos amiguinhos por ele. O peixinho estava de fato inconsolável. De repente, Gloob ouviu alguém se aproximar dele, dizendo: Ora, ora, não chore, peixinho, eu posso ajudá-lo. Era o Sr. Malvo. Gloob levantou os olhos, ainda cheios de lágrima, e antes que pudesse dizer alguma coisa, recebeu um convite irresistível. Você quer ir à minha casa também? É claro que eu quero. Gloob seguiu apressado e seguiu seu novo amigo, que disse entusiasmado: Venha, lá em casa eu vou lhe mostrar quantos brinquedos interessantes eu tenho para dar às crianças. Você vai se divertir bastante, eu lhe prometo. Gloob, animado, entrou correndo na casa de Malvo, pensando que ia encontrar Tartanina ali. Mas cadê a Tartanina? Ora, ela não está aqui. Está sim. Eu a vi entrando por aquela porta há poucos minutos. As barbatanas de Gloob começaram a tremer de medo. Ele não estava se sentindo nada confortável com aquela situação. Mas o Polvo Malvo não parecia se preocupar. Venha, vamos brincar. Veja, eu tenho um monte de brinquedos e doces deliciosos. Fique à vontade. Nossa, que legal! Eu quero brincar. Gloob, a princípio, ficou bem desconfiado, mas logo sossegou. Afinal, tinha tanta diversão à vista que só pensou em aproveitar. Ele podia até brincar ali com algumas coisas que os seus pais não deixavam. E o Sr. Malvo parecia tão alegre e divertido. Ele até deixava Gloob sujar as coisas e fazer bagunça. De repente, Gloob percebeu que estava brincando sozinho e que o Sr. Malvo tinha desaparecido pela casa. Foi então que Gloob resolveu ir atrás dele. O peixinho foi nadando bem devagarinho, sem fazer nenhum barulho. Sua surpresa é que dentro da porta estava o Sr. Malvo, tirando foto de Tartanina sem o casco. Gloob não entendeu nada. Ficou tão desesperado que começou a soltar tantas bolinhas de ar que encheram todo o ambiente. Então, o Sr. Malvo disse para ele muito bravo que se ele contasse aquilo para alguém, algo de muito ruim poderia lhe acontecer. E deu-lhe um pacote de doce e o mandou embora. Gloob ficou muito triste por ter que guardar esse segredo e com muito medo também. E Tartanina, por sua vez, começou a chorar, porque estava sentindo muita vergonha e culpa pelo que tinha acontecido. Tartanina, amedrontada e envergonhada, só ficava pensando se deveria contar o que lhe havia acontecido para alguém. Mas, para quem eu conto? E se espalharem meu segredo? As pessoas podem rir de mim e eu ser castigada. E assim, o baú de Tartanina crescia e ficava mais e mais pesado. Seu segredo era tão triste que ela nem tinha coragem de contar para ninguém. Tartanina tinha medo de que não acreditassem nela. Se ela contasse o segredo para alguém em quem ela confiasse, poderia resolver o problema. Ela poderia sair da armadilha e, quem sabe, ainda evitar que muitas outras crianças passem pelo mesmo problema que ela passou. O que o Polvo Malvo fez com a Tartanina é algo muito sério, que nenhum adulto pode fazer com nenhuma criança do mar, do ar ou da terra.
nenhuma criança maior pode fazer com uma criança menor. Para quem Tartanina deveria contar o seu problema? Tem que ser uma pessoa adulta, de quem ela goste muito e em quem confia. Tem que ser uma pessoa adulta e amiga de verdade. Então, finalmente, a tartaruguinha se encheu de coragem, apesar de ainda ter medo e vergonha, e foi contar tudo o que sentia para a professora Baleia. Professora Baleia, tenho um segredo para te contar. Olá, Tartanina. Pode dizer que eu estou te ouvindo. Como você pode ver, a nossa amiguinha não ficou sozinha com o seu grande problema. Ela buscou a ajuda de uma pessoa adulta, muito legal e de confiança. Ela só precisou contar o segredo para a pessoa certa. Primeiro, a professora Baleia foi com a Tartanina falar com seus pais. Depois, os pais de Tartanina denunciaram o povo-malvo à polícia e ao conselho tutelar. Porque isso é assunto para adulto resolver. Bonzo, amiguinho da tartaruga e filho do povo-malvo, claro que não ficou feliz com tudo isso, mas ele teve apoio das pessoas que o amavam para ajudá-lo a compreender o que estava acontecendo na sua casa. No fundo, ele e sua mãe sabiam que o seu pai precisava mudar muito e aprender a se relacionar com as crianças de um jeito que fosse muito legal para elas, que não as machucasse nem por dentro e nem por fora. Você sabia que existem alguns lugares especiais que servem para ajudar crianças que passam por problemas iguais ao da nossa amiga Tartanina? Esses lugares são os órgãos da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, e eles estão por toda parte para proteger as crianças do ar, do mar e da terra. Se você souber que alguém está passando por alguma intimidação semelhante à que você viu nessa historinha, peça que um adulto o ajude a encontrar a solução adequada. Vocês viram nesse vídeo o segredo de Tartanina, o papel da professora, o destaque que a professora tem no vídeo? Mas por que o vídeo retrata tanto justamente a professora como a pessoa em que a criança confia ou deveria confiar? Vejam, assim como a obra Pipo e Fifi, o segredo de Tartanina é um vídeo que se baseia em uma pesquisa, é fruto de uma pesquisa de doutorado em enfermagem e saúde pública, defendida na USP, na Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. É uma pesquisa que demonstra que as crianças, elas ficam caladas em casa. Por quê? Porque não confiam em quem está em casa. Às vezes não confiam nem na mãe. Por quê? Porque a mãe é conivente com o abuso sexual que a criança está sofrendo. Daí a confiança da criança recai sobre quem? Recai na professora. Ela precisa, daí, agir institucionalmente, informando ao gestor, que tomará, por sua vez, as medidas cabíveis, como informando, né, ao conselho tutelar, por exemplo, sobre aquela situação. Ok? Então, essas são sugestões de obras para trabalhar com crianças. E atenção! Atenção às boas obras, que precisam, né, serem bem cuidadas em termos de conteúdo e forma. Conteúdo, claro, precisam ser resultados de pesquisas científicas. Não podem ser baseadas no achismo, na naturalização do senso comum. Precisam ser pautadas em conhecimentos científicos. E precisam também cuidar do seu formato. Então, além do bom conteúdo, precisa vir a obra associada a boas imagens. O consumo de imagens, ele não é só cultural, ele é também estilístico, né, e estético. Assim é que a criança, ela se aproxima mais daquilo que tem uma
uma beleza, né? Estética adequada, confortável ao olhar. E é por isso que vídeos, né, no celular, no iPad, são vídeos tão hipnotizantes para as crianças. Portanto, cuidado com os materiais. Nem todos os materiais disponíveis na internet são bons. É preciso verificar a cientificidade dos materiais. E aqui nós temos mais à frente, né, algumas cartilhas para trabalhar, agora não mais só com crianças, mas crianças e adolescentes. Nós temos 3 exemplos aí, existem mais, né, óbvio, mas trazemos aqui 3 considerados bons exemplos para vocês, tá? Tem uma pequena, uma média e uma grande, né? Uma com 12, uma com 40, uma com 133 páginas. São cartilhas que contribuem para que o profissional se instrumentalize, se aproprie de conhecimentos esses pautados nas ciências humanas, certo? Então, discutir sexualidade, diríamos que significa aprender sobre a materialidade das ciências humanas. Qual é a materialidade das ciências humanas? É desmistificar o senso comum. E se tem um assunto muito permeado, né, por ideias do senso comum, esse é o da sexualidade. Por isso, né, a escolha desse tema para também integrar-se ao nosso curso de capacitação. Nesse slide 30, nós temos mais aqui alguns exemplos de situações, né, que são situações relativas a problemas nas relações de gênero. Nós colocamos alguns exemplos anteriormente, fazendo referência a meninas e a meninos, né? Portanto, crianças. Mas aquelas frases, ou aquele teor, né, que demonstramos aqui, não existe e estão afetando apenas crianças. Elas existem e nos acompanham ao longo da vida. Né? Então, aí, 48 coisas que homens escutam ao longo da vida, que são ruins, não só para eles, mas para as mulheres também. Por quê? Porque se coloca no homem em um determinado local, aquele outro que sobrou vai para a mulher. Então, é ruim para homens e para mulheres. E 48 coisas que mulheres escutam ao longo da vida. Certo? Então, já vimos frases com referência a meninos e meninas, portanto, crianças, né, que elas ouvem sem necessidade, que eles ouvem sem necessidade, mas não ouve-se apenas na infância. Há frases que ouvimos a vida inteira e também sem necessidade e com prejuízo para todos. Vamos passar novamente a esses vídeos, né, agora sobre as frases, né, que homens e mulheres ouvem ao longo da vida. Vamos passar o primeiro, tá, relativo aos homens, esse vídeo curtinho de 1 minuto e 30 segundos. Pode rodar, por favor. Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy. You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin? Nice guys finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't date short guys. Whoa, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight him. Don't be a little bitch. Stop being such a fag. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name? Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So, you're just a stay-at-home dad? You gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car. Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when men were men. Viram nesse vídeo sobre os homens como certas ideias
do senso comum podem ser violentas. Por isso, precisamos tanto de ciências humanas. E no Brasil de hoje, mais do que nunca. Vamos ver agora o vídeo sobre o que as mulheres, né, escutam ao longo da vida. Roda o vídeo, por favor. Don't be so bossy. Your dad will have to chase the boys away when you're older. You look so pretty. He picks on you because he likes you. You need to wax your eyebrows. Don't wear that to school. You're gonna distract the boys. Oh, you like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy wants to have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Well, what were you wearing that night? Why are you getting so emotional? Stop being such an attention whore. Don't be so bitchy. Stop being so dramatic. It must be that time of the month. You'd be really pretty if you just made an effort. You'd be much prettier if you smiled. You're so exotic. Where are you from? Nice rack. I was just trying to give you a compliment. You don't want to go out with me? You're ugly anyway. Is that all you're going to eat? You eat a lot for a girl. You drink whiskey? You like football? Your drive is kind of intimidating. What war on reproductive rights? Can women have it all? Are you like a feminist? Oh, you travel alone? Is that like an eat, pray, love thing? Always a bridesmaid, never a bride. You don't want kids? Aren't you worried you won't be fulfilled? Your biological clock is ticking. You're not taking your husband's last name? You don't even look like you had a baby. Are you planning on working after the baby's born? You'd be so bored at home. You're going to let someone else raise your kids when you go back to work? Does your husband mind that you make more money than him? Your husband cooks dinner? You really have him well trained. You're dating a younger man? You're such a cougar. He traded her in for a younger model. You should feel grateful you were catcalled. Do you feel fulfilled that you were just a stay-at-home mom? Isn't that outfit a little young for you? You still wear makeup. How adorable. You must have been beautiful when you were younger. Viram bem? Aliás, viram e ouviram? Vocês, né, que assistiram, né? Ouviram já alguma coisa do tipo? Lohana já ouviu? Com certeza não, né? Com certeza não, porque Lohana é muito jovem ainda, né? Tem uma longa vida pela frente, não é assim esperamos. Não é, Lohana? Eu já ouvi quase tudo, né? Pelo menos a metade. E vejam, né? São frases que escutamos ao longo da vida. Algumas vamos ouvir na segunda até terceira, na terceira idade, né? Nós vamos ouvir. Eu mesmo já ouvi muitas dessas, inclusive pronunciadas por mulheres, né? Colegas. É o fruto do hábitos, né? E vejam que há algumas dessas frases que são de doer em qualquer mulher, não só que ouve, né? Mas que presencia, porque algumas dessas, só pelo fato de você saber que alguém ouviu aquilo ali, você já sente dor, né? Já dói em você. A última frase, por exemplo, né? Você deve ter sido linda quando era jovem. Gente, que isso? Isso é terrível. A pessoa não conhece a sua trajetória de vida, não conhece as marcas presentes no seu corpo, as marcas físicas presentes no seu corpo que remontam a uma determinada história, a um determinado evento. As pessoas não sabem nada sobre suas dores emocionais. Acabam de te conhecer, aí dizem, você deve ter sido linda quando era jovem. Se na condição, né, de espectador já é algo difícil para a gente administrar, já é desagradável de presenciar, imagine para quem ouve. Tudo isso que foi exposto nesses dois pequenos vídeos, né, de pouquíssimo mais de 1 minuto cada, tudo isso que foi exposto é sexualidade. Aí eu pergunto a vocês, nós não devemos discutir? Tem alguém que defende que não devemos discutir sobre sexualidade? Então, atenção, né? Atenção, cuidado com as frases machistas. E agora vamos ouvir, né? Vamos ouvir a partir de brasileiros e brasileiras, homens brasileiros, mulheres brasileiras, falando um pouco aí das suas experiências sociais em relação ao ser homem, ao ser mulher.
tá? Então eu vou pedir, Marinho, roda o vídeo, por favor. Mulher no volante, perigo constante. Uma mulher quando diz não para um homem é porque tá só se fazendo de difícil. Mulher quando sai com roupa curta é porque gosta ou tá querendo ser assediada. Não tem problema uma mulher trabalhar fora, desde que não atrapalhe as tarefas domésticas. O que você acha dessas frases, hein? Já deve ter ouvido em algum lugar, né não? Mas olha, são frases extremamente machistas. E nós vamos agora perguntar para as pessoas o que elas acham dessas frases. Vamos lá? Mulher que diz não para um homem está só se fazendo de difícil. O que é que você acha? Eu acho que é meio complicado, né? Mulher fazendo essa frase aí, acho que é difícil. Não é... Isso aqui é verdade, essa frase ou não? Eu acho que não. Depende da mulher, né? Depende. Mas essa frase é verdade ou não? Bem, é bem complicado dizer porque depende da pessoa que ela esteja interessada. Se ela estiver interessada na pessoa, ela vai dar uma de difícil. Não. Não? Não. E você acha que uma mulher quando usa roupa curta é porque gosta de ser assediada ou quer ser assediada? Depende de cada mulher. Cada mulher tem um pensamento, né? Então, tem mulheres que sim, que ela usa as roupas curtas para chamar a atenção, sim, dos homens. E a senhora acha que uma mulher quando usa uma roupa curta é porque ela quer ser assediada? Não. Por que não? Não. Porque fica mais bonita. É, né? Quer usar, usa, né? É, gosta de chamar atenção, né? Usa shortinho curto. Aí quando o homem dá em cima, aí diz que quer estrupar. Mas ela que procura, né? Pra quem não anda composta. Esse pensamento da senhora não é muito machista, não? Não, é verdade. Eu acho isso muito verdade, né? Quem tem seu marido, principalmente, andar assim, aí o quê? Aí o homem dá uma cantada e vai procurar problema pro marido. E aquela frase tipo, mulher no volante é perigo constante. Eu acho também que não. A mulher hoje é qualificada igual o homem. Então, às vezes, a mulher dirige melhor do que os homens. Mulher no volante é perigo constante. A senhora concorda? Não. Por quê? Porque a mulher é mais atenciosa. Vejo mulheres caminhoneiras, carreteiras, mulheres que dirigem ônibus e a eficiência é de cada um. Tem mulher que é boa no volante, mas tem uma que parece uma aranha. Sei. É. Mas isso não é tanto homem quanto mulher, não. Também tem homem que não sabe dirigir. É, tem homem enrolado também. Não tem problema a mulher trabalhar fora, desde que não atrapalhe as tarefas domésticas. O que é que você acha? É muito bacana, é bom. Mas você acha que essa frase está certa? Eu acho que sim. Você não acha que essa frase é muito machista, não? Eu acho que, pelo lado aí tá levando machista, E você se considera machista ou não? Eu, mais ou menos. Você concordou com a frase? É verdade. Concordar com a frase não significa que a pessoa é machista, não? É verdade. Mas então, eu não sou, não. A mulher pode trabalhar fora desde que faça as tarefas de casa. Essa tá errada. Hã? Essa não cola também não, porque a gente já trabalha tanto dentro como fora de casa. E quem tem que fazer as tarefas? Marido, se chegar primeiro. Ou seja, os dois fazem. Os dois têm que fazer. Ela quem tem que fazer os trabalhos domésticos. Positivo, eu concordo com isso. Eu trabalho, entendeu? E também dou conta dos meus trabalhos domésticos em casa. E você é casada? Sou casada, tenho um filho. Ele me ajuda. Não deveria ser meio a meio, o homem faz 50%, a mulher 50%. Não, eu não concordo assim. Tem que ser 70% da mulher e 30% por homem. Por quê? Porque é o meu ponto de vista, entendeu? Assim, pela minha criação, entendeu? Mas você acha que não é um pensamento meio machista não, isso aí? Não sei te informar, mas assim, é uma coisa particular minha. Eu não sou dessas que acha que o homem tem que estar se escravizando em casa, não. Porque ele trabalha fora, entendeu? Tem aquelas preocupações. A mulher também tem, mas a mulher, ela é tipo bombril. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz. Tá bom, mas você acha que esse mundo ainda é muito machista? É muito machista sim. Pode trabalhar fora mesmo atrapalhando as tarefas domésticas. Porque a tarefa doméstica não é obrigação da mulher, não? E do homem também. Ah! Meu marido, eu só gosto que ele faça isso quando eu estiver doente, porque a mulher que se escolhe no marido, eu não dou valor, não. Então a senhora acha que a obrigação de fazer as tarefas de casa é da mulher? Da mulher e o homem também. O homem não custa nada, né? O homem dá uma ajudinha na mulher, né? Tá, mas quando a senhora fala ajudinha, a senhora quer dizer que a obrigação é da mulher, mas o homem só vai ajudar quando pode. A senhora não acha que a tarefa tem que ser dos dois, não? É. O machismo não tá com nada, não. Tá, não.
Tem que acabar. Tem que acabar. Vou falar, acaba o machismo. Acaba machismo. Mais mulher na política, mais poder. Não ao machismo. 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 Viram que o próprio repórter fica surpreso diante de algumas colocações? Viram o quanto falta reflexão sobre o assunto? E se falta reflexão, é preciso educação sexual formal. Porque educação sexual formal, ela parte da necessidade de reflexão sobre discursos e práticas, né? Análise de discursos sobre o ser homem, ser mulher, né? Sobre as relações de gênero. Vejam, como a reflexão está fora das vivências. Quando o repórter, diante da sua surpresa a algumas das colocações feitas, ele vai e insiste na pergunta, vocês viram que há pessoas que parecem que começam a ponderar as coisas, né? Tem algumas que não insistem, não, é isso mesmo aí que eu estou afirmando, mas tem outras que não, parecem começar a relativizar, a ponderar as coisas, a rever opiniões, a repensar suas respostas, né? Quer dizer, ele refaz a pergunta e, nossa, realmente eu não tinha prestado atenção, mas isso que eu falei tem um pouco de machismo mesmo embutido. Não tinha prestado atenção. Então, esses exemplos que trazemos para vocês aqui nesse vídeo curtíssimo são exemplos pontuais, mas são exemplos que demonstram a necessidade da discussão do assunto formalmente. Porque, informalmente, a mídia já faz isso muito bem, prestando um enorme desserviço à sociedade. E, como salientamos lá no nosso segundo objetivo da sessão, nós pautamos grande parte dos nossos estudos considerando aí os parâmetros curriculares nacionais. Os PCN, né, que se constituíram em um referencial para a educação, sobretudo no ensino fundamental, quando nós pensamos aí, sobretudo quando pensamos aí nos temas transversais. E aí os parâmetros, eles incitam a escola a refletir sobre o seu currículo. E nisso, né, na necessidade de diversificação das práticas pedagógicas dos professores. Em relação à sexualidade, os PCN baseiam-se no princípio de que a escola deve tratar desse assunto como um elemento essencial da vida dos indivíduos em sociedade. Hoje, repito, nós temos a BNCC. Vocês podem estar se perguntando, se hoje nós temos a base, por que os parâmetros estão aqui agora? Porque eles apontam uma postura docente voltada para o exercício de cidadania. E discussão sobre sexualidade na escola, na educação formal, é um exercício de cidadania. Por isso que a docência, ela precisa ser respeitosa, empática, e a BNCC não aponta isso no que diz respeito à discussão sobre sexualidade. Se não aponta, nós vamos buscar o documento que aponta. E esse documento é o documento intitulado Parâmetros Curriculares Nacionais. Quando nós pensamos na relação entre sexualidade e BNCC, o que é que nós temos? Ora, nós temos a constatação de que não há marcas de sexualidade na BNCC. Marcas relativas ao tema. Claro que em algumas brevíssimas passagens, nós vamos ter a indicação lá de que é preciso que o professor respeite a diversidade. Certo? E, claro, dentro da diversidade está a discussão sobre sexualidade. Mas fica aí, não há definição de objetivos ou de conteúdos sobre o assunto. De modo que o que existe dentro da base, como documento normativo, é a negação da dimensão humana, que muitas vezes domina a sala de aula e que é marcada pelas relações de gênero. A BNCC, ela indica conteúdos. E ela está voltada para os objetos, né, de aprendizagem, que são nada mais, nada menos que os conteúdos específicos das áreas, dos componentes curriculares. Então, a educação sexual, bom, só se for mesmo baseada, orientada pelos parâmetros curriculares nacionais.
volume intitulado Temas Transversais, e não na BNCC. E lá, né, nos PCN, os conteúdos relativos a esse tema transversal, esse conteúdo ele está dividido, né, em 3 partes. Primeiro, corpo, entendido como matriz da sexualidade. 2, relações de gênero. E 3, prevenção, né, das doenças sexualmente transmissíveis, né, e AIDS. Então, o que é que nós temos com os parâmetros? Nós temos um avanço no que diz respeito à discussão do assunto no ambiente escolar. E o que é que hoje nós temos com a BNCC? Nós temos um retrocesso pelo silenciamento, pela indução da invisibilidade do tema. Então, nesse sentido, considerando que os PCN são da década de 1990, final aí do século XX, nós podemos dizer que eles são um documento revolucionário, uma vez que orientam e dão condições ao professor, dão legitimidade ao professor para trabalhar com esse conhecimento à luz da ciência dentro da escola. E eles estão ainda hoje atualizadíssimos, né, com as discussões científicas e acadêmicas, né, produção acadêmica nacional e internacional. Também, né, como vocês vão ver aqui, por meio de algumas sugestões outras de leitura, certo? Que exemplificaremos mais adiante. E aí, pensando, né, na sexualidade, no contexto socioeconômico e político. Nesse sentido, não podemos desconsiderar os aspectos relativos à globalização, né, a relação da sexualidade dentro do sistema capitalista. Como é que a sociedade capitalista lida com a sexualidade? Pensemos, né? Sexualidade e capitalismo. Sexualidade, capitalização. Sexualidade e consumo. Tudo isso está próximo dentro desse contexto socioeconômico e político. Por exemplo, a compra de um determinado produto parece muitas vezes trazer junto a mulher bonita ou o homem bonito, né, à luz de um determinado padrão. E muitas vezes esse homem bonito, essa mulher bonita, né, seguindo um determinado padrão, foge, de modo geral, do perfil, né, de homens e mulheres comuns àquela sociedade. Então, você vê a propaganda lá do carro, né, do carro X. O homem chega, geralmente é o homem, né? Chega no carro, para, aí entra quem? Uma mulher considerada bonita, sob determinados padrões. Ou seja, associa-se muitas vezes parâmetros sexuais à posse, a consumo, a capitalismo. Então, esse aspecto precisa ser problematizado no processo formativo dos sujeitos. E aí eu pergunto, é um aspecto problematizado? Não é. E discutir isso é discutir sexualidade. Os PCN apontam para isso. Ok? Então, quando falamos em PCN em relação a esse tema, significa dizer que educação sexual deve ser entendida como um trabalho formal, organizado e sistematizado para a discussão da sexualidade. E tem algumas finalidades, como a ampliação dos conhecimentos ligados à sexualidade, o desenvolvimento de valores e atitudes positivas face à sexualidade e a aprendizagem de comportamentos sexuais respeitáveis, responsáveis. Então, estudos, né, sobre educação sexual apontam a escola como uma instância importantíssima para esse trabalho. Lembrando que a sexualidade ela suplanta a dimensão biológica. E por isso discutir sexualidade é discutir relações sociais. E por isso discutir sexualidade significa discutir cidadania, significa trabalhar a transmissão e a produção de conhecimentos científicos sobre as relações sociais. Educação sexual está para além da biologia. Avançando, né, a gente avança aqui para o slide 35. Estamos quase no limitezinho do nosso tempo, né? Vamos fechar aqui com esse slide 35. E o que é que nós podemos dizer? Dizer com base nos PCN ainda, tá? Podemos dizer que falar de educação sexual na escola é uma necessidade do trabalho de educação sexual na escola, aliás, tem que ser desenvolvido. E para quê? Para trabalhar as relações de gênero e os distintos temas de sexualidade, de maneira a
oportunizar, né, ao estudante, aos estudantes e professores um espaço de problematização. Objetivando o quê? Objetivando o combate à desinformação, né, o combate da discriminação, o combate da disparidade de gênero. Estamos falando aqui da relevância da educação sexual nas escolas. Ora, pensemos, escola é um local propício para a educação sexual pela atmosfera, né, que possui, que está em volta de sexualidade. A escola é um espaço para rompermos com o binarismo, né, para a desconstrução da disparidade de gênero. E aí, quando pensamos na importância dessa educação na escola, pensamos na importância da contestação de determinadas práticas que são arraigadas na nossa sociedade, que são voltadas para a disciplinarização dos sujeitos. Então, quando pensamos na importância desse tema, pensamos na mitigação de mitos, pensamos na revisão de tabus, pensamos no desmonte de preconceitos. Quando defendemos a importância da educação sexual nas escolas, pensamos na educação para a cidadania e para o exercício consciente, responsável da sexualidade. Pronto, né? Não falo mais nada, chegamos aí ou até ultrapassamos um pouquinho o limite do nosso tempo, tá? Mais um minutinho para a aula e voltamos com o nosso terceiro bloco.